Olá, meu nome é Maísa e talvez eu tenha escolhido os 10 para 2025. Bora conferir a lista? Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. São informações que eu sempre passo no início do vídeo, porque depois você vai se esquecer e isso vai me ajudar muito. É um canal que está em crescimento, por isso também te peço a gentileza para hypar esse vídeo. Bom, essa lista do ano passado, ela deu uma certa flopada. Eu acho que eu li 60% dos livros que eu escolhi para 2024. Mas em minha defesa, eu li muitos lançamentos, então isso acabou tirando espaço ali para ler livros que eu tinha escolhido. Eu aprendi a lição? Não, porque eu cheguei convicta que eu escolheria apenas 10 livros para 2025. Quando eu dei por mim, a minha lista já estava em 19, e aí, perdido por um, perdido por mil, por que não chegar aos 25 para 2025? Então é essa lista que eu vou apresentar para vocês. E assim, foi bem difícil escolher. E da mesma forma como aconteceu ano passado, pode ser que ela flop. Mas foi uma lista que eu escolhi, mexi, alterei, substituí, aumentei, diminuí. Então eu acho que é assim, eu cheguei numa lista de livros que eu tenho muita vontade de ler. Ficaram muitos outros de fora? Ficaram, mas a vida é essa, ela é feita de escolhas, então essas foram as minhas escolhas. O primeiro dos livros foi um dos últimos a chegar aqui na estante. A Ilha das Árvores Perdidas, de Elif Shafak. É uma publicação da HarperCollins, eu ganhei de presente de uma amiga querida, obrigada, Ana. E é um livro que estava na minha lista de desejos há algum tempo. É uma história sobre identidade, trauma e um tipo de amor que, assim como raízes centenárias, não pode ser arrancado da terra tão facilmente. Dizem que essa história é incrível, eu estava com muita vontade de ler há bastante tempo, veio no momento certo, então obrigada, Ana, mais uma vez, e eu pretendo sim ler este livro ainda em 2025. Outro livro que entrou aos 50 minutos do segundo tempo. Eu já tinha feito a minha escolha, olhei para a lista, fiquei assim, eu acho que eu vou substituir algumas coisas, e peguei um livro que eu comprei por R$ 10 lá na Bienal. É um livro que tem muitos elogios, mas de alguma forma parece que ele não funcionou no Brasil. A impressão que eu tenho é essa, afinal de contas ele estava por R$ 10. Preço é muito indicativo de como é que está indo a saúde daquele livro. É O Jogo dos Desejos, de Meg Sheffer, publicado pela Intrínseca. Eu fiquei curiosíssima, porque eu sei que algumas pessoas gostaram muito dessa história. É um livro que fala sobre livros, uma carta de amor à literatura e ao poder que as histórias que lemos quando crianças têm sobre nós, mesmo depois de adultos. Esse é um blurb da Victoria Schwab. Então fiquei com muita curiosidade. Também um livro curtinho. Ele tem aqui cerca de 300 páginas, tem uma boa diagramação. Resolvi colocar e acho sim que ele vai ficar ali do meu lado para estar sempre olhando para ele para fazer essa leitura. Um livro de um autor bastante cultuado, também peguei assim, no fechar das cortinas, no apagar das luzes, porque eu resolvi olhar para a estante, vi esse livro me chamando a atenção, queria ler há algum tempo, e eu acho que ele tem um tema que vai conversar muito com o que a gente vive hoje em dia, que é Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Esse livro o Kazuo escreveu depois dele ter ganhado o Nobel de Literatura e é um livro que vai falar sobre inteligência artificial. Assim como todos os livros de Ishiguro, as reflexões de personagem trazem insights primorosos. As observações astutas de Clara sobre a humanidade calam profundamente. Um livro encantador que desafia gêneros. A Clara é uma inteligência artificial que é desenvolvida para ser uma amiga perfeita e que vai ser levada para uma casa. Então, assim, tava com muita vontade de ler, eu acho que veio no momento certo. Olha essa capa que linda! E os livros do Kazuo vêm coloridos, né, com corte colorido. Vai ser a minha primeira experiência, apesar desse ser o terceiro livro do autor que eu tenho aqui. Eu tenho O Gigante Enterrado, foi o primeiro livro dele que eu comprei, porque parece que ele tem uma pegada arturiana ali. Depois também comprei aquele livro de capa cinza, porque a minha filha queria muito ler. Na verdade, ela leu, porque ela assistiu a série, diz ela que é um livro muito maluco. Para mim, essa é sempre um adjetivo que me deixa com vontade de ler a história. Mas vou começar por Clara e o Sol, tô com boas expectativas. Agora um livro que eu comprei lá na Bienal também, do ano passado,
de uma autora querida, de uma pessoa super querida, que eu conheci por conta da editora Arqueiro, mas que escreve as suas próprias histórias, e essa especificamente, ela vai tratar de uma protagonista que tá no espectro autista. E eu não sei se eu contei pra vocês, eu tenho 2 sobrinhos, os dois, ela tem 4 anos, ele tá com 6 anos. Graças me perdoe, mas eu sou péssima com idade. Mas os dois são uma coisa mais fofa, os dois estão no espectro e trouxeram um pouco dessa vivência, porque até então autismo era uma coisa que eu ouvia falar. Então, por conta deles, dos meus sobrinhos que eu amo de paixão, eu acabei ficando mais atenta. E aí a Frine escreveu Única, que já vem com esse abafador de ruído aqui na capa, que é sobre uma adolescente que tem autismo, então ela tá no espectro. E eu queria muito fazer essa leitura. Inclusive, quando eu fui comprar o livro, eu pedi para a Frine colocar no nome da minha sobrinha. Esse livro vai ser um presente para ela, mas eu pedi a autorização para ler primeiro, porque ela é muito pequenininha, ela não vai ler essa história tão cedo, e eu quero muito conhecer uma história que começa a trazer aí um pouco desse reflexo do que a gente está vendo na sociedade. A gente está falando mais sobre PCDs, a gente está pedindo a inclusão dessas pessoas nas histórias, porque elas estão aí, e eu fiquei com muita vontade então de ler Única. A adolescência é um período de descobertas, e se descobrir autista pode ser uma delas. É um livro que já me deixa assim com um quentinho no coração. Coloquei Única, então vem essa leitura com certeza para 2025. Um livro que eu estava com vontade de ler há bastante tempo, desde a primeira vez que eu ouvi falar, Eu Que Nunca Conheci os Homens, de Jacqueline Harpman, publicado pela Dublinense. É uma distopia que vem com uma premissa super curiosa. Nós temos um grupo de mulheres que estão presas em um porão sob vigilância constante. Inclusive, não só mulheres, mas tem inclusive uma garotinha que não tem nem memória de um tempo antes da prisão nesse porão. De repente, os guardas que tomavam conta dessas mulheres desaparecem. E elas vão saindo ali meio ressabiadas, desconfiadas do que está acontecendo, mas elas vão sair desse porão. E agora, contando apenas umas com as outras, elas terão que reaprender a viver e enfrentar outro desafio, a liberdade absoluta. Fiquei super curiosa, super. É uma premissa bem diferente. Então tá aí, é o primeiro livro da Dublinense que eu compro, vai ser minha primeira experiência com a editora, mas eu acho que eu já peguei um livro assim que é certeiro de que eu vou gostar bastante. Distopia, um gênero que eu adoro, então tá aí, mais um livro para a lista de 25 para 2025. Não poderia faltar Octavia Butler. Eu li uma trilogia dela ano passado, a ideia é sempre ler algum livro da autora, gosto muito das histórias dela. Coloquei o último lançamento, que é a Neófita. Esse aqui é um livro único, que é uma ficção científica que vai trazer uma vampira. Então, uma mulher que vai acordar em uma caverna cheia de queimaduras, cheia de ferimentos, e a única coisa que chora e sabe é que ela perdeu a memória. Ela vai se recuperando e ela percebe que é uma vampira geneticamente modificada. Se não me engano, foi a última história que a Octavia Butler escreveu. Bom, e esse aqui é um livro maiorzinho, são cerca de 430 páginas. Altas expectativas é Octavia Butler. Por falar em altas expectativas, Kuang, Impostora, da R.F. Kuang, publicado pela Intrínseca, um livro que veio aí no final do ano passado, com um hype altíssimo. Eu sei que algumas pessoas não gostaram por conta do final, mas a maioria fala do impacto que é essa história, que vai trazer aí um pouco do panorama editorial. Então nós temos duas autoras muito amigas, uma faz muito sucesso, a outra não deu muito certo, até que elas estão comemorando mais um lançamento da autora famosa e ela vai morrer. E a outra amiga dela acaba descobrindo o manuscrito e por que não colocar o meu nome nessa história? Só que tem um pequeno problema. Essa mulher é uma mulher branca e ela está contando uma história de vivência de pessoas amarelas. E aí, como é que isso vai funcionar nesse mercado editorial? Essa é uma das premissas de Impostora e eu acho essa capa linda. Vocês já viram a Kuang? Ela é muito jovem e ela já escreveu 3 grupos de histórias diferentes entre si e todas elas maravilhosas. Então ela escreveu a trilogia da Guerra da Papoula, que é uma história que vai trazer um pouco do panorama militar de guerra da China. Depois ela escreveu Babel, que é uma história sobre colonialismo,
uma história incrível que vai se passar na Inglaterra, numa escola de tradução que usa de magia. E agora ela veio com um livro de suspense e mistério, mas também com o dedo na ferida, como ela faz como ninguém. Altas expectativas, coloquei em postura. Acho que eu vou falar altas expectativas várias vezes durante o vídeo. Eu coloquei Estação 11, da Emily St. John Mandel, publicado pela Intrínseca. A autora teve um lançamento recente, que é Mar da Tranquilidade, que era uma história que eu queria muito ler, muita gente falando super bem. Histórias de ficção científica. E aí eu coloquei Estação 11, que estava parado aqui na estante, queria fazer leitura há algum tempo. Não é um romance sobre crise e sobrevivência, é sobre arte, família, memória, comunidade e sobre a coragem necessária para enxergar o mundo com olhos esperançosos. Então a gente vai ter algum evento que vai acabar com parte da humanidade, e aí o que vai acontecer com as pessoas que sobreviveram? Então, Estação 11. Ai, mais um livro que assim, eu não espero menos que 5 estrelas favoritado. Agora, uma ficção científica que eu achei diferente. Ela é de 2023, estava no meu radar há algum tempo, mas ela veio parar nas minhas mãos só no ano passado. Não deu tempo de ler em 2024, coloquei como meta de 2025. As Primeiras 15 Vidas de Harry August, publicado pela Bertrand, é uma ficção científica em volume único, em que nós temos um protagonista que de repente vai ser encontrado por uma garota que vai falar para ele: quase perdi você, Dr. August. Eu preciso enviar uma mensagem de volta no tempo. O mundo está acabando, como sempre, mas o fim está chegando cada vez mais rápido, então agora é com você. Você não ficou curioso com essa frase, com essa única frase? Fiquei super curiosa, então coloquei aí. Altas expectativas, por isso na lista de 25 livros. Esse próximo livro é um livro de suspense e mistério de um autor que eu comecei a ler uma série dele pelo livro talvez o mais famoso, que acabou dando origem a uma adaptação, e depois eu descobri que ele tinha uma série e que eu comecei pelo 4º, 5º livro. Tô falando das histórias do John Nesbo, então peguei O Morcego, que é o primeiro livro da série do detetive Harry Hole. Gente, o plot de Boneco de Neve, que foi o livro que eu li, é fenomenal. Eu não assisti a adaptação, mas eu adorei a escrita do autor, eu adorei esse detetive. É um detetive cheio de problemas, cheio dos seus próprios demônios, mas que é assim, vai em busca de descobrir o que está acontecendo, desses mistérios. Eu gostei muito dele. E aí resolvi começar pelo primeiro livro, que é O Morcego. E claro, espero continuar lendo os livros do autor. Coloquei mais um livro de suspense e mistério. Gosto muito desse gênero também, apesar da maioria ser de fantasia, mas gosto muito de suspense e mistério. E é um autor muito famoso pela primeira publicação dele, que por incrível que pareça eu não li, é A Mulher na Janela. Não fiz a leitura desse livro e ele veio com o lançamento de Ponto Final. Estou falando do A.J. Finn, essa é uma publicação da Arqueiro. É um livro que saiu no ano passado, não deu tempo de ler no ano passado. Tô com curiosidade, aqui a gente vai falar de escritor de livros de mistério que perdeu a esposa e o filho adolescente em circunstâncias suspeitas. Os dois desapareceram de locais diferentes e nunca mais foram encontrados. Depois de 20 anos de reclusão, o Sebastian, que é esse autor, né, e quem perdeu a esposa e o filho, ele decide escrever sua biografia, acima de tudo, porque ele está nos momentos finais de uma doença terminal. E ele começa a contar suas memórias, e aí a gente vai ter um pouco da ideia de tudo que envolveu tanto o autor quanto esses desaparecimentos. Muito curiosa, todo mundo adora A Mulher na Janela, preciso ler, mas vou começar por Ponto Final. Mais um livro sobre saúde mental, também sobre um transtorno que a gente tem começado a falar um pouquinho mais dele, mas eu achei interessante ele aparecer no livro. Estou falando de Heloise Não Pode Sair, da Cíntia Zagato, uma publicação de livros da Alice. Aqui nós temos uma protagonista que convive com um transtorno dissociativo de identidade. E a identidade principal é justamente a Heloise e ela vai desaparecer. Então todas as outras identidades que convivem ali vão ter que buscar uma solução para esse grande problema, porque afinal de contas a Heloise é a identidade principal. Super curiosa, acho que eu nunca li nenhum livro sobre o transtorno dissociativo de identidade. Também um livro curtinho, uma autora nacional. Aqui a gente vê a Cíntia, que nasceu no interior de São Paulo, coloquei na lista. Vamos ver se essa leitura vem aí.
No ano passado, em dezembro, eu vim com 2 vídeos de séries completas que eu tinha aqui na estante e pedi a opinião de vocês sobre qual série eu deveria priorizar para desencalhar. Então, são séries completas que eu não li nada ainda. E muita gente me recomendou para começar por O Urso e o Rouxinol. É o primeiro livro de uma trilogia publicado pela editora Rocco. Eu tenho os 3 livros, dizem que é ótimo, resolvi seguir a recomendação de vocês. Então, por conta disso, para não perder essa dica, eu já coloquei aqui nessa lista. E a ideia, claro, é fazer a leitura da trilogia. O primeiro e magnífico romance de Arden transporta o leitor para uma versão da Rússia medieval, onde história e mito coexistem. O livro encantará os leitores desde a primeira página, com uma heroína irresistível que quer apenas se livrar dos vínculos impostos ao seu gênero e reivindicar seu próprio destino. Estou seguindo a recomendação de vocês, vou desencalhar a primeira série que está completa aqui, parada na estante, com o Urso e o Rouxinol. Bom, os próximos livros eu escolhi baseado nas listas do Goodreads Choice Awards. O primeiro deles, inclusive, ganhou no quesito ficção científica de 2024, que é O Ministério do Tempo, da Kaliane Bradley, publicado pela editora Rocco. Um livro também curtinho, que me deixou muito curiosa, porque a gente vai falar de viagens no tempo, na verdade, de um ministério que vai receber exilados do tempo. E é uma história que vem com uma brincadeira, né? Ela é ficção científica, é romance, é suspense e mistério. Coloquei aí, acima de tudo, porque ela foi o grande vencedor no quesito de ficção científica e porque eu fiquei curiosa também com a premissa, com essa brincadeira. Além disso, nós temos uma relação com outro livro que foi publicado pela Rocco, depois eu quero ter acesso a ele também. E os próximos livros, eles saíram de 2 listas que o Goodreads fez. São as 60 melhores fantasias dos últimos 3 anos. Eu peguei a lista de 2024, porque ela saiu em junho, julho, e também peguei a de 2023. Escolhi alguns dos livros que eu ainda não tinha lido e que estavam aqui na estante e vou apresentar para vocês. O primeiro deles é Canção das Chuvas Eternas, de A.G. Mello, publicado pela Gutenberg, que inclusive já anunciou que o segundo livro dessa trilogia vai ser lançado esse ano. É uma história de fantasia, né? Todas elas agora serão de fantasia, e que vai trazer aí um sistema de magia que talvez seja baseado na voz, em canções, alguma coisa assim. Achei a capa linda. Inclusive, coloquei ele na lista de livros que ficaram para 2025 e por conta do lançamento da continuação, resolvi colocá-lo aqui também. Outro livro da Gutenberg que eu estava com muita vontade de ler, Quando as Mulheres Eram Dragoas, da Kelly Banhill. Eu queria muito ler, acima de tudo por conta da autora. Eu já li Quando A Garota que Bebeu a Lua, que é uma história, uma fábula assim, deliciosa. Uma história que tem uma capa que parece muito um livro infantil, mas é uma história bem adulta. Essa daqui certamente também. Há quem queira silenciar as mulheres, mas o que acontece quando elas se erguem em massa e ocupam o espaço que merecem? Ah, fala sério, só por conta disso dá vontade de ler, então coloquei aqui na lista também. Outro livro que estava na lista, eu estava com muita vontade de ler e eu tenho visto muita gente elogiando esse livro. A impressão que eu tive é que ele passou assim, sem muito hype, apesar de muitos produtores de conteúdo estarem lendo, mas muita gente elogiou e eu resolvi colocar na lista. É a Enciclopédia das Fadas, de Emily Wilde, publicado pela Planeta Minotauro, é o primeiro livro, se não me engano, de uma trilogia. Esse livro, inclusive o segundo livro, ele estava na lista de indicados lá para o prêmio do Goodreads, e eu fiquei com muita vontade de ler. Primeiro que é um livro lindo, eu achei a capa linda. Ele vai falar de feéricos, de uma forma que parece bem diferente. Parece que esses feéricos aqui são bem raiz. Uma história repleta de magia, romance e personagens impossíveis de não amar. Então a Emily Wilde, ela tem esse projeto de escrever um livro, uma enciclopédia sobre as fadas. Ela vai para um bosque remoto onde dizem que essas fadas vivem. Lá ela encontra o rival acadêmico dela. Mas coloquei aí enciclopédia e espero que a Planeta Minotauro traga já essa continuação, porque ela saiu no ano passado lá fora. Quem sabe eles estejam trazendo aí pra gente já emendar um livro no outro. Não sei se é duologia, trilogia, depois eu procuro saber. Outro livro que estava na lista de melhores fantasias e que eu estava com muita vontade, muita expectativa para ler é Tinta, Sangue, Irmã Escriba, da Emma Torres. Aqui a gente tem uma história de famílias que são responsáveis por guardar livros mágicos, uma biblioteca mágica.
Então, nós temos um pai que toma conta dessa biblioteca e essas duas irmãs, por motivos que a gente vai descobrir na história, elas são obrigadas a viver separadas, até que o pai é encontrado morto e as duas são obrigadas a assumir a responsabilidade de guardar esses livros mágicos, alguma coisa nesse sentido. Acompanhe este romance até onde ele pode nos levar e você ficará perdido em meio a um feitiço encantador. Um livro mágico sobre livros mágicos e pessoas que acabam emaranhadas ao lê-los. Vá além da magia e encontre também uma história familiar comovente em que a verdade se confunde com a mentira e o sangue nem sempre é um laço forte o suficiente. Eu acho que todo mundo que eu já conheci, que leu, fala super bem. Tão bem que, assim, eu tinha muita vontade de comprar o livro e depois que eu comprei, eu fiquei adiando, mas resolvi colocar nessa lista para parar porque eu preciso ler esse livro. Eu já li um outro livro do autor, que é Artemis, e eu estou falando especificamente de Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, que é o mesmo autor de Perdido em Marte. Ficção científica e que ainda por cima veio com blurb de Brandon Sanderson. Vejam bem, eu amei Perdido em Marte, mas acho que Devoradores de Estrelas é a melhor obra do autor até agora. Ele consegue ser emocionante, mas íntimo. Sempre me impressiona como o Weir escreve ficção científica de um jeito maravilhosamente acessível, sem comprometer nem a ciência nem a ficção. Um livro que eu sei que posso indicar para qualquer pessoa, seja quem for, com a certeza de que ela vai adorar. Quem falou isso foi o Brandon Sanderson. Esse próximo livro foi uma leitura coletiva promovida pela Letícia lá do Clube do Livro. Acabou que eu não consegui acompanhar e ela me deu o livro de presente. Ela se tornou o Sol, da Shelley Parker Chan, publicado pela Alta Novel, o primeiro livro de uma duologia. O segundo livro foi lançado no ano passado, então eu já posso ler com a tranquilidade de ter a sequência em mãos. Estão vendo que alguns desses livros são séries, né? Então são 25 mais as continuações. De qualquer maneira, aqui a gente tem uma história que dizem que é incrível, muito boa. Uma história emocionante sobre ascensão ao poder, destino, traições e os sangrentos começos e finais de dinastias. A ascensão do imperador fundador da dinastia Ming, reimaginada. Adorei. Então coloquei Ela se tornou o Sol, já de olho na continuação. Bom, esse próximo livro, eu lembro que eu fiquei curiosa quando eu vi a premissa, logo no lançamento, comprei assim que lançou. É um livro que veio inclusive caprichado, capa dura, estava caro na época, mas eu estava muito curiosa, passou o tempo e acabei não lendo. Estou falando de Uma Educação Mortal, da Naomi Novik, publicada pela Alta Novel. Aqui é o primeiro livro, eu sei que já temos 2 lançados, agora também não me lembro se é uma duologia, se é trilogia. E infelizmente eu acho que o segundo não veio em capa dura, então eu vou acabar ficando com livros em edições, né, diferentes, mas é uma história de Dark Academia, se não me engano isso. Eu já li uma outra história da autora, que é Enraizados, que eu sei que divide opiniões, mas eu gostei, é uma história diferente, ela tem uma forma própria de contar histórias, aqui eu não sei o que esperar. Eu sei que nós temos Dark Academia, Orion precisa morrer. Eu sabia disso desde que ele salvou minha vida pela segunda vez. A escola precisava se alimentar de alguma forma. E lembrando que o segundo livro também já está disponível, então gostando do primeiro eu já engreno e pego o próximo aí para ler. E nesse meio tempo descubro se é uma duologia ou se tem mais livros para vir. Os 2 próximos livros são da Dark Side, um que eu vi muita gente falando sobre e o outro que eu não vi muita gente falando não. Os 2 na lista. O primeiro deles é No Coração da Bruxa, de Genevieve Gormichek. Aqui nós temos uma história que é super elogiada, as pessoas gostam muito. Aqui nós temos a história da Angriboda, que foi punida por Odin quando se recusou a revelar seu futuro. Ela, gigante, bruxa, mãe destemida, retorna das chamas da fogueira que deveria consumi-la e se refugia em uma floresta isolada. Lá ela conhece Loki, com quem tem 3 filhos. As visões de Angriboda sobre o Ragnarok e o papel que seus filhos desempenharão na queda dos deuses colocará em risco a vida pacífica de sua família, e ela terá que escolher entre aceitar o destino ou fazer tudo o que estiver ao seu alcance para mudá-lo. Estava na lista, achei que era o momento certo, coloquei agora na minha lista.
Bom, e o último livro que eu tenho em mãos, porque outros dois estão vindo aí, é Realeza das Bruxas, de June Dawson. Aqui nós temos um livro que estava na lista das melhores fantasias, se não me engano, de 2024, e que a impressão que eu tenho é que passou um pouco despercebida por aqui. Eu não sei se foi a capa, mas eu gostei da capa. Tem um corte cor-de-rosa, e é uma história que é interessante, a Irmandade Secreta de Sua Majestade. Nos anos 1990, um grupo de pré-adolescentes se une ao Coven Real de Sua Majestade. A maior comunidade do Reino Unido são iniciados na bruxaria. 25 anos depois, suas vidas tomam caminhos distintos. Quando uma profecia sobre a criança maculada ameaça o mundo das bruxas, elas se reúnem enfrentando traumas, diferenças e preconceitos. A Irmandade Secreta de Sua Majestade, o primeiro volume da trilogia Realeza das Bruxas, ainda falei o nome do livro errado, né? O livro se chama Irmandade Secreta de Sua Majestade. Aborda assuntos importantes como questões de gênero, estruturas de poder, racismo, feminismo radical, trans-excludente e supremacia branca. Gente, olha isso! Vocês não ficaram curiosos também, não? Ai, bora ler juntos? Escrito pela autora June Dawson, o livro é um verdadeiro caldeirão que mistura a energia contagiante das Spice Girls, a magia misteriosa de jovens bruxas e a ação eletrizante de Kingsman, Serviço Secreto. Olha isso, não tá passando desperdiçado? Coloquei na lista. Bom, e os dois últimos livros que eu coloquei nessa lista, o primeiro deles é 100 Anos de Solidão, um livro que a gente vai fazer como uma espécie de livro viajante entre eu, a Ana Albano e a Juliana lá do Fantasticai. Então a Ana queria muito que nós fizéssemos a leitura desse livro, ela vai me passar esse livro, ela fez a leitura recentemente, ela deve me entregar agora em janeiro, eu vou fazer a leitura e vou mandar para Juliana. E aí é uma história que eu já devia ter lido há muito tempo, eu quero ler antes de ver essa adaptação. É uma história do Gabo, né? Super elogiada, a gente tem realismo mágico, então tem muito a ver com o nicho do canal, que não é só esse, mas também a gente vai estar sempre falando aí de magia, seja uma magia crua, pura ou pitadas dela. Então tenho muita curiosidade para ler 100 Anos de Solidão. Então este livro, ele vai fazer parte de um projeto de livro viajante que foi proposto pela Ana. E depois que eu fizer a leitura, eu vou enviar ele para Juliana. E o último livro da lista, eu queria fazer a leitura dele há muito tempo. E como eu estava falando de Gabo, eu queria colocar alguém, uma autora nacional brasileira, aclamadíssima, que também escreveu um livro de realismo mágico. Estou falando de A Cabeça do Santo, da Socorro Ossioli, que é um livro assim, todo mundo fala super bem, e é realismo mágico, é uma autora nacional. Ela já tem um segundo livro dela também, que é com capa azul, agora eu esqueci o nome dele, que também falam super bem. Quem sabe eu já pego o primeiro, já pego o segundo, e finalmente conheço a escrita da Socorro Ossioli, que tanta gente fala bem dela. Outra, Oração para Desaparecer, se não me engano é isso. Então assim, o último livro da lista é justamente A Cabeça do Santo. Eu ainda não tenho. Vou ter que dar meus pulos aí para conseguir o livro, para ter ele em mãos, mas quero muito conhecer a escrita da Socorro, porque dizem que realmente é fenomenal. Imagina, a gente tem realismo mágico no sertão, no Nordeste brasileiro, uma grande cabeça de santo em que alguém tá lá escutando as orações de todo mundo. Só podia encerrar com esse livro, porque esse também é outro, assim, 5 estrelas favoritado. Já coloco a nota dele no Scooby, porque vai ser isso mesmo. Bom, então foram essas as minhas escolhas. De 10 passei para 15, para 19, resolvi encerrar com 25. E é isso, a partir de fevereiro a gente vai ver 2 ou 3 desses livros sempre na lista, porque senão eu não vou dar conta. E bora conversar, você montou lista de livros que você pretende ler em 2025? Bora me indicar quais são os livros que você colocou na sua lista, bora trocar essas figurinhas. Bom, lembrando sempre que eu deixo os links de compra na Amazon aqui na caixa de descrição, usando os meus links, se você pretende comprar não só esses livros, como qualquer coisa, isso me ajuda muito, não tem impacto no valor final, então esses links sempre ficam aqui na caixa de descrição. Também sempre tem cupom de desconto para o site da Editora Nova Fronteira, para a Trama, para o site da Livraria Leitura. Muito obrigada se assistiu até aqui, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!